Olá, boa noite. Boa noite a você que está aí conosco. Que bom que você está aqui com a gente. Estava com saudade já de poder fazer essa live. Com saudade já de poder ministrar e compartilhar o que Deus tem colocado ao meu coração. Que bom que você está aqui. Você que está no Facebook também. Ana Paula, muito obrigado por você estar aqui prestigiando. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus por todas as coisas. Que legal. Que a gente vai ter um momento bastante legal, bastante bacana para compartilhar aquilo que Deus tem feito aí através da nossa vida. Vocês que entraram aí, você pode pegar esse aviãozinho aí, né? E abençoar as pessoas, chamando elas e tal. Esse é o momento da gente poder estar juntos aqui, compartilhando a palavra do Senhor, vivendo algo poderoso, que o Senhor possa nos abençoar, né, nesse tempo aqui. É um tempo que a gente tem para abençoar pessoas, né? É um tempo que a gente pode transbordar na vida das pessoas. Você que está no Facebook também, muito obrigado pela tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Chame as pessoas aí, queridos. Chame as pessoas, compartilha para elas estarem aqui conosco, para poder ser abençoadas, né? O Senhor tem feito grandes coisas e eu quero compartilhar isso com você, para que a graça do Senhor estenda até a sua casa, para que você seja abençoado para a glória do Senhor. Esse é o nosso desejo de estar aqui nessa noite, podendo servir aquele que é todo-poderoso. Antes de a gente começar a falar alguma coisa, eu quero lembrar você que sábado a Valéria vai estar aqui no Elas Falam, né? Elas Falam. Então, queria lembrar você para que você estivesse aqui conosco no Elas Falam, 20 horas. Uma palavra maravilhosa aí que a Valéria vai trazer para a nossa vida, né? E que a graça do Senhor esteja sobre nós. Esse é um momento bastante legal e eu tenho certeza que algo poderoso nós vamos ter da parte do Senhor sobre a nossa vida. Continue compartilhando com as pessoas aí para a gente entrar, né? Como é que está sendo a vida de vocês aí? Como é que está sendo as coisas que o Senhor tem colocado no coração de vocês? Você pode me falar aí, me dar um feedback, como é que estão as coisas? Você consegue me dar um alô? Pessoal aí do Facebook, pessoal aí do Instagram, como é que tá a vida de vocês? Tudo tranquilo? Pode me dar um aceno aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu entrei um pouquinho atrasado hoje, me enrolei aqui, mas a gente não vai deixar de falar das coisas do Senhor, tá bom? Eu estava pensando e sobre essas coisas que estão acontecendo na nossa vida, e Deus colocou algo bem poderoso assim no meu coração, e eu quero dividir isso com vocês. Olha só, estabilidade é uma coisa que tem faltado no nosso meio em função de tantas coisas que a gente está vivendo. Estabilidade é algo que nos coloca no meio, numa situação sem pender para lado nenhum. Na estabilidade a gente consegue discernir as coisas e caminhar da forma que a gente precisa e necessita. E aí eu separei um texto para a gente olhar, o pessoal do Facebook aí, obrigado, para a gente olhar nessa questão. O que é isso? Qual é o texto que eu separei? Sabe aquela palavra que Jesus fala a respeito das sementes? Né? A parábola dos sementes. Eu quero pegar um versículo só, aliás, 2 versículos para falar a respeito disso. Né? Eu não vou falar de toda a parábola, eu vou falar apenas de um caso dela,
mas eu acho que vai servir para nós aqui nessa noite. Veja só, Mateus 13:5 diz assim: e uma outra parte caiu em um lugar pedregoso, aonde não havia terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Eu queria que você guardasse isso com você. Terra profunda. Não esqueça disso até o final. Uma terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e por não ter raiz, secou. Mas, saindo o sol, queimou-se e por não ter raiz, secou-se. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que chegou no meu coração é sobre essa questão de ser semente. De a gente se sentir semente. Veja só, tudo na vida há um propósito. Todas as coisas na vida há um propósito. Há um propósito de começar, há um propósito de terminar, há um propósito de a gente iniciar um projeto, há um propósito de a gente terminar um projeto, há um propósito de a gente começar num trabalho, mas também há um propósito de a gente terminar naquele trabalho e migrar para um outro, né? Uma das coisas que nós temos como cristão, tem que ter isso encravado no nosso coração, é a questão de que nós somos uma semente. Então perceba, na nossa vida como cristão, nós não podemos de forma alguma deixar de entender que a nossa vida ela é igual uma semente. Aí diz aí o texto logo no início da parábola, que ele diz assim: o semeador saiu a semear. Ou seja, logo pela manhã você deve ter visto aí um vídeo que eu lancei no canal dizendo assim que essa frase é uma frase bacana. Por quê? Porque havia porque há um objetivo, ele sai com um propósito, ele sabe daquilo que pode gerar para ele já sabe qual é o lugar que ele vai colocar a sua semente, ele já sabe aquilo que pode dar de retorno para ele. Enfim, essas coisas tudo faz parte de um propósito, né? Assim como a nossa vida. Nós somos um propósito do Senhor. Em nós há um propósito. Deixa eu falar uma coisa tão simples para você. Você quando chupa uma laranja e você vê que tem diversos caroços ali, mas aqueles diversos caroços, aquele pé que gerou aquela quantidade de frutas, tudo partiu por uma semente. Então, se você entender que você é uma semente que pode gerar frutos e frutos em abundância, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de se conduzir diante das pessoas, da situação, vai ser muito diferente, porque você vai entender que através de mim eu posso gerar frutos. Através de mim eu posso mudar a minha forma de pensar. Através de mim eu posso gerar esperança das pessoas e frutos sem abundância. Se você colocar na sua cabeça, e não esqueça disso, querido, que você é uma semente. Agora presta atenção, imagina você sendo uma semente, sendo regada pelo Espírito Santo de Deus, sendo regada pela graça de Deus, sendo regada por aquilo que o Espírito Santo tem trazido para o seio do povo dele, aquilo que o Espírito Santo conta com você, aquilo que o Espírito Santo diz para o seu coração: olha, através de ti eu posso alcançar nações, através de ti eu posso converter pessoas que você tanto deseja, através de ti eu posso fazer com que a tua semente gere frutos em abundância. Nunca esqueça, querido, nunca esqueça que jamais você deixe de pensar que você é uma semente. Não pare de pensar nisso. Agora a gente tem diversas situações nessa questão. A Bíblia diz nessa parábola do semeador que parte dessa, quando ele sai, e aí ele sai com a intenção de semear, ou seja, de plantar. Na hora que ele vai para esse lugar, a gente percebe que parte dessa semente caiu no caminho. Aí eu me lembro às vezes que eu estou viajando, você também deve ter passado por isso, que você vai atrás de um caminhão que tem sementes, e você vê as sementes caindo do caminhão, e isso vai pro encosto, né, da pista, mas você também vê as árvores crescendo. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, tinha uma árvore fora
qualquer contexto da região, daquela árvore poderia ser plantada ali. Aí eu perguntei para uma pessoa que trabalhava no campo, falei assim, como é que pode uma árvore dessa, que gera esse fruto, ter nascido aqui? Aí ele me explicou que às vezes os pássaros pegam essa semente, levam comendo e deixa cair, e a terra ali então encobre aquela semente e acaba que nascendo uma árvore que gera frutos. Presta atenção no que eu quero dizer. Caindo as sementes no caminho. Mas eu quero falar nessa noite, nesse momento, eu quero falar sobre o solo rochoso. Sobre o solo rochoso. Tem lá os espinhos, as sementes que caem no meio dos espinhos, os espinhos cobrem ela, também sufoca, ela morre. E tem a terra boa, que aí produz normalmente aquilo para que ela foi gerada, para o propósito que ela foi gerada. Mas hoje eu quero falar a respeito do solo rochoso. Solo rochoso é uma geração que a gente está vivendo, uma geração que está vivendo um contexto muito raso com o Senhor. É uma geração que está vivendo na superfície, na linha tênue, na linha base, na linha da superfície de uma relação com o Senhor. São pessoas que se encantam com coisas pequenas, são coisas assim que fazem parte do caminho do cristão, mas elas não são a profundidade. São pessoas que entram às vezes dentro de uma igreja, se encantam com a música porque o louvor é muito bem feito, é muito bem tocado. Naquele momento ela sente a unção de Deus, isso é verdade. A música fala e toca na emoção dela, a música gera nela um conceito daquilo que ela está precisando escutar, a música gera nela algo que amacia a dor que ela está vivendo, né? E aquele conceito da música então faz com que ela possa se encantar com aquilo tudo. Mas também a palavra que é lançada, às vezes uma palavra de equilíbrio, uma palavra de amor, uma palavra que traz para ela o afeto que ela tanto precisa naquele momento. Uma palavra de carinho, de amor, que ela se sente bem confortável com aquilo. Isso tudo faz com que as pessoas vivam às vezes numa linha muito fina, muito rasa. Mas também as pessoas podem se encantar com as amizades que estão ali, que geram ali aquela alegria momentânea, aqueles, vamos sair depois do culto, vamos fazer aquilo tal. Mas as profundidades da amizade, a profundidade com o evangelho, a profundidade com aquilo que Deus requer de cada um de nós, ela tá fora do contexto, né? Mas por conta disso a gente vê pessoas frágeis demais. Pessoas que não vivem um contexto porque não sabem de fato vivenciar algo que seja mais profundo. São pessoas que não sabem lidar com as tempestades. Quando as tempestades que simbolizam as pedras sufocando, como a parábola diz, né, sufocando as sementes. Quando as tempestades começam a vir sobre as pessoas, elas não têm carga, elas não têm força, elas não sabem lidar com isso porque elas são frágeis, né? Aí o que acontece? Elas se escandalizam com as coisas, porque na verdade aquilo que demais precisa ser tratado elas não permitem, porque querem viver no nível do raso, o nível baixo, o nível pequeno. Não, a gente tem que entender que a situação com o Senhor é um outro nível. E aí elas vivem dentro desse contexto de forma rasa, sem querer ter compromisso com as coisas do Senhor, sem querer ter compromisso com os irmãos, sem ter compromisso com as atitudes que o Senhor requer de cada uma delas. São compromissos que o Senhor às vezes toca no coração delas a ponto de elas entenderem, olha, há necessidade de mudar. Mas por conta desse nível raso, por conta desse nível pequeno, elas não conseguem progredir. Elas não conseguem ir além. Elas não conseguem vivenciar algo que o Senhor tem falado para ela. Vamos viver diferente. São pessoas que não permitem serem trabalhadas.
São pessoas que têm no seu ego a condição de achar que ela em si mesmo é suficiente para poder entender que as coisas que ela faz, que ela direciona, as coisas para onde ela anda, a forma que ela lidera a própria vida é o suficiente. Não precisa de nenhuma ação espiritual, não precisa de nenhuma ação de Deus, intervenção do Espírito Santo. São pessoas que colocam um tapume, uma cerca, um muro para que o Espírito Santo não ultrapasse aqueles momentos, não ultrapasse aquela que não tenha profundidade na vida dela. São pessoas que vivem na superficialidade. Elas não permitem que nada gere algo no coração delas, nada gere algo dentro delas. Para ser uma semente que gere frutos, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que a nossa terra precisa ser arada, o nosso coração precisa ser trabalhado, a nossa mente precisa ser remoldada, as nossas coisas precisam ser de uma certa forma mudada pelo Espírito Santo de Deus. Se você não entender que o Espírito Santo precisa entrar dentro de você e remoldar a sua forma de ser, remoldar a sua vida a ponto de você entender que os mexidos que há dentro do seu coração são sim para frutificar, para gerar frutos, para gerar em você algo que cresça, para tirar você da superficialidade. Deixa eu falar uma coisa para você, toda semente precisa entrar para dentro da terra, toda semente não pode ficar na superficialidade, toda semente precisa, quanto mais profundo, melhor. Deixa eu falar uma coisa para você, quanto mais profundo, mais fácil de você achar as veias, os sucos de água que tem por baixo da terra. E aí a semente pode se alimentar. Aí a semente pode gerar nela frutos. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes parece que a semente, a terra, aliás, está sufocando você. Mas quero te dizer para você, em nome de Jesus, que mesmo dentro desse conceito, às vezes, que você tem, de que as pedras, a terra está sufocando você, eu quero falar para você, o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para te guardar. Você acha que está sendo sufocado? Não, pelo contrário, o Espírito Santo de Deus está colocando você, quanto mais profundo, mais guardado você está, quanto mais enterrado, mais mexido a terra foi, quanto mais enterrado, mais mergulhado você está na presença do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que a graça do Senhor, ela é poderosa para você entender que as coisas que estão vindo sobre você, há duas formas de você entender: ou você permite que as pedras elas chegam em cima de você para que te sufoquem, para que você morra, ou então você permita que o Espírito Santo enterre você na terra que é boa e agradável, na terra que te vai lançar profundo, para que você morra em si mesmo e cresça uma árvore frutífera. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, em nome de Jesus. Essa pessoa que está lá também. Mas uma coisa me chamou a atenção tão poderosa nesse texto, que eu fiquei assim, como é que eu li tantas vezes esse texto e não entendi? A Bíblia diz que Jesus contou essa parábola. A Bíblia diz que... Oi, Uri, tudo bem, cara? Graças a Deus que você está aqui, Deus te abençoe. Um beijo para a Paty, feliz aniversário para ela. A Bíblia diz que assim que Jesus chegou e contou essa parábola, os discípulos chegaram nele e falaram assim: Jesus, que parada é essa aí? O que você está falando que eu não estou entendendo? O que você está dizendo para esse povo que eu não estou conseguindo entender isso? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você precisa entender. Deixa eu colocar aqui a bateria. Pronto. Você precisa entender que há pessoas também dentro da igreja, que estão dentro do contexto da igreja, estão vivendo dentro do contexto da igreja, estão lá adorando, estão vivendo do lado de Jesus, estão vendo as maravilhas de Jesus, estão vendo as coisas que o Senhor tem feito,
mas uma coisa tem acontecido com elas, elas não estão percebendo aquilo que Jesus está falando. Esses discípulos representam pessoas que estão dentro da igreja, e Jesus está falando, mas eles não estão entendendo o que Jesus está falando. Preste atenção no que eu quero dizer para você, querido. Às vezes nós nos comportamos assim, o Senhor lançando uma palavra, nos direcionando, trazendo um renovo para nossa alma, trazendo um renovo no espírito, nos curando, nos trazendo uma palavra de vitória, nos trazendo uma palavra de confronto, nos trazendo uma palavra que nos coloca ânimo, e no final dessa palavra nós perguntamos: o que o Senhor disse mesmo, Deus? O que o Senhor disse mesmo, Jesus? Os discípulos estavam escutando tudo aquilo, andavam com Jesus, viviam com Jesus, mas não entenderam o que Jesus estava dizendo. Nós precisamos entender que a semeadura ela é feita pelo Espírito Santo de Deus, e o nosso coração, ainda que tenha pedras em cima, nós temos o poder em Cristo Jesus através do seu Espírito para dizer para Ele: Senhor, mexe na minha terra, muda aqui, ara o meu coração, ou Senhor, reverte tudo aqui dentro, para que a minha terra, o meu coração, a minha mente, as minhas vontades seja alinhada com a tua vontade. Senhor, eu quero ser uma semente, a semente eu quero produzir frutos em abundância, mas para isso, Senhor, mexe no meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você: quantas manias você tem, quantos pecados você tem. Eu não estou falando só de você não, estou falando de mim, querido. Nós carregamos, e aí no momento que o Senhor vem e nos confronta, a gente fala assim: quanta besteira a gente faz. E aí eu estou dizendo para você, querido, eu estou aqui confessando para você: eu preciso que o Senhor mexa no meu coração, eu preciso ir mais fundo, eu preciso ser enterrado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós queremos saltitar, queremos ir para um lugar, Deus manda ir para um outro, nós queremos ser enterrados num lugar que a gente acha que é o melhor lugar, e o Espírito Santo está dizendo: não é aí o lugar é aqui que eu estou te falando, meu querido. E a gente fica remoendo, lutando. Não, eu quero dizer para vocês agora, e também quero dizer para o Espírito Santo de Deus: eu estou disponível para a graça de Deus. Eu quero ser enterrado como uma semente que pode gerar frutos aonde Ele quiser, porque eu tenho certeza que é o lugar que Ele escolher para me colocar ali, eu vou germinar e vou dar frutos em abundância. Quantos de vocês não precisam isso, queridos? Quantos de vocês não precisam entender que é preciso largar a mão das suas convicções, é preciso largar a mão de você tentar tirar as pedras de cima de você, você sendo uma semente, como a palavra diz, que as pedras estavam sufocando, e você precisa parar de tentar empurrar as pedras de cima de você, para que o Espírito Santo venha com a sua força, com a sua direção, e arranque as pedras de cima de você. Mas Ele não vai só arrancar, Ele vai arrancar as pedras de cima de você, Ele vai cavar um lugar bem fundo, vai te jogar ali para dentro e vai dizer para você: agora sim você vai poder germinar, agora sim eu te coloquei num bom lugar, agora sim você vai ser regado pela minha graça, agora sim o Espírito Santo vai regar você em todo o tempo. Querido, preste atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Eu quero dizer para você que a graça do Senhor, ela é algo que movimenta o nosso coração, ela é algo que nos traz conforto, ela é algo que nos tira todo o peso, ela é algo que nos faz mais que vencedores, ela é algo que o nosso peso, a carga que está em cima de nós, ao passo que nós dissemos para o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando, eu quero germinar, eu quero frutificar, eu quero fazer aquilo que o seu propósito está em mim. Qual é o propósito de uma semente? Gerar frutos. Você é a semente do Senhor. Você é a semente que vai gerar frutos por onde você passar. E quando você diz para o Senhor: faça de mim o teu propósito, o Senhor vai vir dos altos céus, Ele vai mandar quem for necessário para dizer para você: eu vou tirar as pedras de cima de você, eu vou colocar você num lugar seguro, eu vou te regar todos os dias, eu vou cuidar de você e vou te plantar junto à ribeira, aonde você vai dar fruto em abundância.
abundância, não vai ter tempo, o seu fruto vai ser contínuo. E é isso que eu quero falar para você nessa noite, queridos. Nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, para que eu fui feito, para que eu quero ser feito, para onde o Senhor quer me levar. E aí, nesse mover, nessa situação, o Senhor vai colocar você no lugar certo. Ei, eu estou aqui nessa noite para dizer para você que há sim pessoas com situações rasas, situações superficiais com o Senhor, mas também há, talvez em nós, esse conceito de não permitir aquilo que o Senhor precisa fazer. Os discípulos perguntaram para ele: Senhor, o que o Senhor está dizendo? Eu quero falar para você, querido, preste atenção aqui, por favor, preste atenção. Se você não está entendendo, o que o Espírito Santo está te dizendo, peça para ele: Espírito Santo, me revela essa palavra, aonde que eu estou errando. Espírito Santo, me traz o renovo. Eu só não estou entendendo essa palavra, Senhor, e o lugar que o Senhor quer me colocar. Espírito Santo, me leva aonde o Senhor quer me levar. Sabe por quê, queridos? Porque a graça do Senhor move o coração do Pai, um coração quebrantado. O Senhor não resiste e Ele vai te plantar no lugar certo. Nós precisamos entender e deixar que o Espírito Santo mova a terra. Uma vez eu fui para um sítio de um parente meu. E quando eu cheguei nesse sítio, eu sou totalmente urbano. Mas pergunta aquilo outro. E o sítio do meu primo, era um primo meu, faz muitos anos, isso além de muitos anos era precário, ele não tinha trator, ele plantava sozinho. Então ele botava lá a junta de boi, colocava o arado atrás e ele ia furando a terra, rasgando a terra para poder plantar. E aquilo foi um ensinamento tão precioso para mim. Porque à medida que ele ia, uma pessoa ia atrás dele jogando as sementes. E ela contava 1 ou 2 passos, eu não me lembro muito bem, e jogava uma semente. 1 ou 2 passos e jogava a semente. E ela então dava uma pisadinha para a semente ir mais profundo. E então ela vinha e tampava. Eu aprendi uma coisa tão maravilhosa nessa questão. Porque da mesma forma que o Espírito Santo vai falar para você: eu vou rasgar algumas coisas em você. Eu vou abrir seu coração. E eu vou dizer para você as coisas que precisam ser alteradas. Eu vou passar com o meu arado no meio do seu coração. E vou fazer desse rasgo, simbolicamente, a abertura, o divisor de águas, de uma velha situação para uma nova situação. E à medida que o Senhor for passando com aquilo lá, e o próprio Espírito Santo for jogando a semente, Ele mesmo tem o cuidado de fechar, queridos. Ele mesmo tem o cuidado de tampar e te guardar. Então eu quero dizer para você nessa noite, queridos, não se importe com aquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor hoje está tirando você do meio das pedras. O Senhor está tirando você do meio dessas pedras onde você não poderia gerar frutos. E o Senhor vai plantar algo que seja tremendo na sua vida, mas Ele vai cuidar de você. Ele vai te jogar como semente produtiva num lugar onde você será guardado. Eu lembro que esse meu primo às vezes colocava uns palhaços, eu não lembro muito bem como chama isso, mas no meio da plantação, para espantar os pássaros que tentavam comer a semente. Deixa eu falar uma coisa para o Senhor, para você, querido. O Senhor é tão poderoso que quando você for de fato verdadeiro com o Senhor, de entregar a semente, o Senhor guardará você em todo o tempo. Não há praga que chegará em você. Não há nada que o Senhor não possa fazer para te guardar. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer com que você seja frutífero. Sabe o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a nossa relação com o Senhor não pode ser na questão superficial. Nós precisamos entender que a nossa relação com o Senhor, ela tem que ser mais profundo. Nós precisamos entender que isso que nós estamos vivendo hoje ainda é muito pouco por aquilo que o Senhor pode fazer em nós.
Ei, eu quero frutificar em abundância. Eu quero, Senhor, eu tenho falado para o Senhor, eu quero. Me livra do que é necessário, Senhor. Me coloca uma nova mente, uma nova perspectiva. Ei, Senhor, eu quero debruçar nos teus braços, Senhor, entender que o Senhor está me tratando como uma semente que frutifica, uma semente que está, Senhor, nas tuas mãos sendo cuidada, regada. E aí no tempo oportuno, no tempo certo, eu darei os frutos que o Senhor criou em mim, o Senhor lançou em mim, o Senhor colocou em mim. Presta atenção, querido. Oh Deus, Deus é tremendo demais. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor, Ele está falando exatamente com você. Nós precisamos entender que a graça do Senhor é a que nos alimenta. Nós precisamos entender que não há pedra que seja tão pesada que o Espírito Santo não possa retirar de cima de nós. Nós precisamos entender que a nossa boca tem que ser algo profético e dizer para o Senhor: Senhor, eu não estou dando conta. Retira essa pedra de cima de mim. Retira esse peso de cima de mim. Sei lá qual é o seu peso, querido. Eu sei qual é o meu peso. Talvez seu peso seja um pecado. Talvez seu peso seja a falta de prática da fé. Eu não sei qual. Querido, eu quero saber, na verdade, o que Deus pode fazer por nós. O Senhor pode nos alcançar com a sua graça. O Senhor pode nos trazer algo que seja alívio. O Senhor pode trazer uma nova perspectiva. Eu fico lembrando que todo agricultor, quando vê a pontinha da semente dele saindo como uma árvore, ele fica assim: caramba, valeu a pena o que eu fiz. Valeu a pena eu ter acordado cedo. Valeu a pena eu ter arado a terra. Valeu a pena eu ter regado a terra. Valeu a pena eu ter espantado os pássaros para não comer as sementes. Valeu a pena porque agora eu estou vendo o fruto do meu trabalho. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa relação com o Senhor não pode ser na semente que está no meio das pedras, no meio das rochas. Há um poder no Senhor que é indiscutível. Há um poder no Senhor que nos livra de todo o peso, nos livra de todo o mal. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter uma boca que conecta com o Senhor. Uma boca que fale para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ser diferente. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente poder ir para o final. Qual é a diferença dos discípulos que estavam ali do lado de Jesus e aí no final perguntaram porque não sabia nada? E da semente que estava ali no meio das qual é a diferença de um ou outro? Aqueles que representam a semente no meio das pedras normalmente deixam-se ser levados pelas dificuldades. Deixam ser levados pelas tempestades. Eles se deixam ser levados pelos nãos que a vida lhe traz. Eles se deixam ser levados pelos pequenos abatimentos, pelas pequenas frustrações, pelas pequenas infelicidades. Porque eles dizem para a dificuldade, que representa a pedra: eu não dou conta de você. Por sua vez, os discípulos tem uma coisa muito interessante dos discípulos. Eles estão dentro do contexto da igreja, estão envolvidos com o Senhor, estão vivenciando aquilo que Jesus está fazendo e falando. No final eles perguntam para Jesus: o que o Senhor está falando? Mas uma coisa eles me trazem de bom: eles não permitem que eles não saibam. Então essa inconformidade de não saber aguça neles o querer saber. E aí eu falo para vocês: hoje nós precisamos nos parecer com os discípulos. Se você não sabe, querido, é o momento de você começar a perguntar para o Senhor: Senhor, me ajuda a saber.
Me ajuda a entender, me ajuda a vivenciar algo poderoso. Me ajuda, Senhor, se eu não estou entendendo, Jesus. Ô Espírito Santo, traz em mim o teu querer, traz em mim a tua memória, traz em mim a tua vontade, para que eu entenda aonde o Senhor quer me colocar. Deixa eu te falar uma coisa para você. Nós precisamos render muito mais daquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ir muito mais além daquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos entender que na graça do Senhor nós podemos muito mais. Aí eu te pergunto, aonde que está o tema dessa mensagem? Estabilidade. A estabilidade vem quando nós aprendemos que precisamos frutificar. Quando a gente entende que no Senhor nós precisamos ser colocado mais profundo, no lugar mais profundo da terra, para que o Espírito Santo venha sobre nós, regue. Então, aí nos traz a estabilidade. Sabe o que está acontecendo, queridos? Num mundo como hoje, nós estamos vendo aí, eu tenho visto muitas pessoas saindo do Evangelho, virando as costas para o Evangelho, virando as costas para aquilo que o Senhor tem demonstrado através dos irmãos e tudo mais. Sabe por quê? Porque elas não estão tendo estabilidade. São pessoas que estão se agarrando no problema que nós estamos vivendo como pandemia. São pessoas que estão achando que o mundo vai acabar como se por conta do corona ou por conta de um gafanhoto que está vindo, Jesus vai voltar agora. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita coisa para acontecer ainda. Se essa nuvem de gafanhotos que pelo que eles estão falando aí, tem 1 quilômetro, quanto mais no tempo do Egito, querido. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Se você não entender que nós precisamos que a gente precisa permitir que o Espírito Santo venha sobre nós e coloque nós dentro dele, inseridos nele, nós não vamos frutificar. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: como você quer ser? Esses que se frustram por pouca coisa, ou você quer permitir que seu coração seja aprofundado na terra, para que o Senhor venha e derrame graça sobre você? É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero entender que o coração de vocês, assim como o meu, está muito, muito tranquilo. Está muito, muito sossegado naquilo que diz respeito à permissão de Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor te abençoe grandemente, que a graça do Senhor esteja sobre você e que o Espírito do Senhor ame você profundamente. Agora deixa eu dar uma dica para você, queridos. Deixa eu dar uma dica para você. Não brigue com o Senhor. Não fique achando que você é mais poderoso, não. Você pode render tantas coisas na mão do Senhor. Você pode ir tão além nas mãos do Senhor. Se você te desse conta disso, você permitiria o Senhor remoer, mexer dentro da sua terra, para que você gere fruto. Que Deus te abençoe. Eu quero te agradecer por esse tempo que você está aqui. Gilson, obrigado aqui no Facebook. A galera que passou aí no Facebook também, muito obrigado. Você que está aqui, Gilson, Yuri, cara, muito legal ver você aqui. Fábio, você é gente boa demais. E o resto da galera aí que eu não vi. Deus abençoe vocês todos. Sábado elas falam com a Valéria. O Yuri, fala para a Paty entrar. Fábio, fala para a Jerusa entrar. Elas falam com a Valéria às 20 horas. Elas falam uma palavra poderosa através da Valéria aí, viu? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Logo mais eu estou aí mostrando para vocês a próxima live, tá bom? A nossa próxima live agora, sábado às 20 horas com Elas Falam. Deus abençoe a todos vocês e até mais.